Olá, alunos. Atendendo a pedidos de uma aluna de aula de redes, de rede de computadores, eu vou falar um pouquinho sobre introdução a conceitos e informações de segurança da informação. Primeira coisa é o que abrange, né? Segurança da informação abrange o quê, né? Bem, abrange situações em que há erros de acesso, propositais ou não, acessos não autorizados, que podem ser propositais ou não, às vezes uma pessoa pode se enganar, furtos de informação ou dados, aí já não tem mais um não proposital. Quem rouba informação ou dados, seja uma foto, seja o que for, é ladrão. Na nossa legislação é considerado ladrão. Roubo e furto de informação ou dados, inclusive fotos, é roubo mesmo, e punido pela lei penal. Outra situação para proteger a segurança de informação é garantir que não haja fraudes de identidade, pessoas que se disfarçam de outras, né, que usam artifícios como phishing ou algo parecido para se entrar no sistema de informação, mas fingindo que é outra pessoa. E também sabotagens e causas da natureza, né? Terremotos e coisas desse gênero, inundações, né? Sabotagem, gente, porque 70% da invasão de sistemas computacionais não ocorre fora do ambiente do sistema, mas dentro. A invasão é muito maior por pessoas dentro das organizações do que por pessoas de fora, entendeu? Esse mito do hacker que invade computadores, ele esconde, na verdade, a realidade, onde o hacker não está em casa roubando dados, está na empresa, né, vendo e burlando a segurança da empresa para roubar informações ou sabotar as informações dentro da empresa. Bem, como é que a gente trata essa situação que a gente viu anteriormente, de roubo, acesso indevido? A gente tem que criar um plano, né, de proteção das informações. E acoplado a esse plano, um processo, né, para que a gente possa saber o que fazer na hora que acontecer alguma coisa que tenha a ver com invasão e falta de segurança na informação na rede de computadores de uma empresa ou no seu computador de casa. Essa área de segurança de rede, gente, ela cada dia mais se torna muito poderosa. E ela está linkada à robótica, por exemplo, à inteligência artificial, a deep learning, a várias outras palavrinhas que vocês vão ver aí no mundo da informática. E essa divisão, né, tem a ver com a segurança para o mercado corporativo, que é justamente as tecnologias avançadas, Big Data, Data Store e várias outras coisas, a alta capacidade de tráfego, cada vez mais, né, você demanda banda larga, por exemplo, a 5G. O que é 5G? 5G é a necessidade de usar banda de frequências maiores, né, onde caiba mais dados, para que você possa aumentar a capacidade de troca de informação com dispositivos móveis, que funcionam na sua maioria com protocolos Wi-Fi que não suportam tanta bagagem de dados quanto os protocolos que trabalham com rede com fio, né? E a gente precisa gerenciar tudo isso. Agora, no mercado corporativo, né, a gente está cuidando de ambientes pesados, de Big Data mesmo, entendeu? De storage de dados, armazém de dados, que são grandes galpões cheios de computadores. É assim que o Google funciona, que o Facebook funciona, que o Instagram funciona, que o WhatsApp funciona, com grandes galpões de dados que têm que ser protegidos. Senão, se um daqueles computadores ali der pau, né, existem várias consequências, né, de erros para as empresas quando os dados da empresa são roubados ou são invadidos. Agora, já para o mercado doméstico, o que a gente
tem que ver antivírus simplificados, que você tenha acesso protegido à internet, que ninguém invada seu computador, tá certo? Cuidados básicos de prevenção. O risco, né, para o mercado doméstico é maior que o risco corporativo. Por quê? Porque apesar do risco corporativo, né, ter muitas entradas e possibilidades, justamente porque é um ambiente corporativo e roubo de dados é roubo de dinheiro, ele é mais protegido. É comum em casa, ou você usando seu celular, você não ligar muito para proteção, você deixar o seu Bluetooth ligado, por exemplo, agora não por causa da pandemia, mas num quiosque de shopping, você deixa lá ele liberado, sem senha, sem proteção, e aí você não tem atitudes preventivas e por isso o risco é maior. Né? Então, por incrível que pareça, o risco de segurança de dados ele é muito maior para o mercado doméstico do que para o mercado corporativo. O mercado corporativo tem sistemas de proteção muito mais sofisticados. Usa criptografia, autenticação, que aí exige, por exemplo, cartórios digitais, que são servidores espalhados na rede, que servem para dizer que aquela pessoa que está mandando aquela mensagem é ela mesma, e não uma pessoa se disfarçando. Existe um ataque de interceptação de mensagens chamado Man in the Middle, né? Homem no meio, que é, na verdade, alguém que capta a informação que está sendo enviada da origem para o destino, pega essa informação, altera e envia para o destino como se fosse a origem, e não é. Para evitar isso, você tem sistemas de autenticação que não permitem que essa invasão de homem no meio vá adiante. Porque a partir do momento que a informação é captada, a autenticação é refeita, e quando chega no destino ele diz, não foi a origem verdadeira que mandou essa informação, e o cara se protege. Também tem protocolos que a gente ainda não falou na rede, mas a gente vai falar, e plataformas sofisticadas, firewall, da DMZ, que é zona desmilitarizada, que é um conjunto, uma rede, né, que fica antes da rede principal da empresa e serve justamente para, caso alguém invada, vai invadir ali e nenhum dado importante vai estar ali, tá certo? Os verdadeiros dados estão protegidos dentro da rede da empresa. Então você usa aí um conjunto de computadores chamado esse conjunto de DMZ, Desmilitarization Zone, tá ok? Prevenção de vírus, né, cavalos de Troia, vermes, sistemas que possam impedir a propagação desses dispositivos. Todos os sistemas de computação ou de comunicação são vulneráveis, todos. Seja seu celular, seja seu computador, seja um computador que seu pai tinha 500 anos atrás. Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina que é uma impressora 3D. Ela é um computador, ela pode ser invadida. Eu tenho sistemas feitos em Arduino, são computadores, pode ser invadido. O único computador seguro é aquele que nunca foi ligado. No momento que ele sai da fábrica, alguém liga para testar, acabou, deixou de ser seguro. Tá ok? Qualquer sistema que tenha sido ligado torna-se vulnerável, consequentemente passível de invasão ou destruição dos dados. Bem, como é que acontece então uma invasão, uma intrusão, né? Como é que o cara age para fazer isso? Primeira coisa que ele faz é descobrir o caminho das pedras. Como ele vai atacar? Ele vai isso de várias formas, através do protocolo TCP/IP, que funciona com várias portas. Ele pode ficar testando portas inúteis, que às vezes as pessoas instalam sistemas corporativos e não tomam a prevenção de bloquear certas portas. E o que ele faz? Ele fica, são 65.535 portas
de serviços disponíveis para o protocolo TCP/IP. Aí você acopla serviço de banco de dados, serviço de browser, né, serviço de internet, servidor de internet, servidor de correio. Cada um deles usa um conjunto de portas diferentes, mas não se usa todas as 65 mil portas. E o que acontece com as outras 64 mil? No máximo você usa 1000. Se você não bloquear, ela está aberta para qualquer pessoa entrar lá e, através daquela porta, entrar no seu sistema de comunicação. Então, o que um hacker faz? Ele muitas vezes fica investigando essas portas, tá? Vendo aquela que não está protegida para poder entrar. É um caminho, né? Quando ele está invadindo de fora. Quando o cara está invadindo de dentro, ele usa outra técnica, que é chamada engenharia social. Por exemplo, isso aconteceu muito no meu tempo. Alguém ligava para o CPD, antigamente os computadores ficavam num lugar chamado Centro de Processamento de Dados, e dizia assim: olha, eu sou o estagiário do fulano de tal, e a minha senha não está funcionando para acessar o aplicativo X. Aí, como o cara identificava que a ligação tinha sido feita dentro da própria empresa, ele não verificava se aquela pessoa era realmente estagiário. Aí dava uma senha para o cara ia lá e roubava os dados dentro da empresa. Isso chama-se engenharia social, ou seja, usar métodos, né, para convencer as pessoas a fazerem coisas que não deveriam estar fazendo. Isso se chama análise de vulnerabilidade. Então, quando um hacker interno ou externo está fazendo essas coisas que eu estou falando, ele está fazendo análise de vulnerabilidade. Outra coisa é, a partir do momento que ele descobriu a porta, ele vai ver qual é a melhor ferramenta para entrar naquela porta e invadir. Qual é o melhor meio que ele vai fazer isso. Isso chama-se preparação da ferramenta. Aí ele vai criar tentativa e erro. O que é isso? Ele vai tentar pular o muro e ver se algo vai acontecer, né? Se alguém vai perceber que ele pulou um muro. Então ele fica fazendo tentativa e erro. Usa aquela porta, invade e fica vendo se a empresa tem um sistema de detecção de intrusos e vai impedir ele de continuar ali. Aí ele tenta outra porta, até descobrir uma que não tem proteção. Tá certo? Então isso é a tentativa, né, ou ameaça. Quando ele conseguir ver uma porta aberta, ele invade. Aí ele faz o ataque. Aí ele, uma vez atacado, ele faz o que ele quer. Rouba dados, destrói dados, altera dados e mais outras coisas que ele pode fazer para prejudicar a empresa. Bem, vulnerabilidade, já falei. Exploração dos pontos fracos, das falhas de segurança. A ameaça é tentativa e erro. Na verdade, ele está mexendo na confidencialidade, integridade ou disponibilidade do sistema, né? Por exemplo, há sistemas que não ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana. Aí o cara fica tentando e tem um dia que alguém esqueceu de ligar lá o sistema de segurança e ele então invade. Tentativa e erro. O ataque propriamente dito, né, é desviar os controles de segurança. Desviou, entrou, pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer ataques ativos, ou seja, altera os dados, ou passivos, ele só rouba, só obtém, mas não altera, tá certo? O mais prejudicial é a alteração de dados, tá? Os ataques podem ser externos ou internos. E a maioria dos ataques aos sistemas de informação corporativos são internos. Já disse, essa história de hacker que aparece na televisão, que aparece em filme, é mito, tá bom? Um hacker, para conseguir invadir um sistema, tem que ser um cara que fique pelo menos uns 5 anos da vida dele só dedicado àquele sistema, né? Porque é extremamente complicado. Então não é qualquer Zé Mané que faz isso de uma hora para outra não, gente. Agora, internamente, é muito mais fácil. Usando engenharia social, internamente dificilmente há proteção de protocolos. As portas internas geralmente estão todas abertas. É muito difícil os sistemas corporativos fecharem as portas internamente, porque senão você torna a rede extremamente lenta, né? Sobrecarregada.
Então eles internamente liberam as portas que não estão sendo usadas. Aí um hacker interno consegue fazer isso com muito mais facilidade. Quais são os contra-ataques? Como é que a gente se protege? A empresa, né? Primeiro, ela faz tudo para reduzir a vulnerabilidade. É comum, por exemplo, certos sistemas contratarem invasores profissionais, né, para testarem a vulnerabilidade do sistema. Isso acontece frequentemente, gente. São os hackers do bem que são chamados, né, que na verdade são profissionais de segurança de informação que visam justamente descobrir as vulnerabilidades externas e internas de um sistema de informação. Eu mesmo, quando eu trabalhava na Telerge, já participei de um projeto que visava prevenir ataques internos a determinadas áreas da Telerge, quando começou essa onda de internet, extranet e intranet. Outra coisa é aumentar a eficiência das contramedidas de segurança. Isso significa fazer uma análise de risco para você ver quais são os riscos, internos e externos. Obviamente, todos vocês ouviram falar quando houve o ataque da Torre Gêmeas. E o ataque da Torre Gêmeas era um centro comercial de dados super importante. E assim que as torres começaram a cair, os sistemas de segurança foram ativados para os servidores de backup serem ligados, para manter as redes dos bancos, das empresas que estavam lá funcionando. Porque alguém imaginou isso. Imagina, quando foi criada as Torres Gêmeas em 1972, foi quando ela foi inaugurada, né? A primeira inauguração teve duas, a de 72 e 74. O cara que criou isso imaginou que algum dia alguém podia jogar uma bomba, um avião, destruir aquela torre, e por isso precisava de backup de dados. É uma análise de risco. Aconteceu isso 27 anos depois, né? Então, o cara que fez isso não estava fazendo besteira. Porque análise de risco, gente, não é coisa imediata. É coisa que você planeja para 10, 15 anos adiante. Tá ok? E aí? O cara atacou. Qual é a primeira coisa que você imagina uma empresa que é atacada? É a perda de confiabilidade, né, e de confidencialidade. Ou seja, você perdeu a confiança, né? Se você diz assim, olha, essa porta é segura, aí no dia seguinte alguém assalta a sua casa arrombando facilmente aquela porta, você, além de processar a empresa de ter mentido para você, você vai perder a confiança. Então isso acontece muito em ataques bancários, né? O banco tem que estar o tempo todo criando dispositivos de segurança, porque se ele não criar os dispositivos de segurança adequados, ele é culpado das invasões e de roubo de informações. Essa é a lei, entendeu? Então ele tem que fazer isso o tempo todo. Informação destruída, alterada ou negar o acesso de alguém que possa ter acesso é um impacto muito forte para uma empresa. Imagine um cara da Bolsa de Valores que atua com um sistema de Bolsa de Valores e ele tem um acesso negado porque alguém invadiu a conta dele e por causa disso a conta dele foi bloqueada. Esse cara lida com bilhões de dólares por semana. Olha as perdas dele, né? E quem é que vai pagar o pato, né? Então, por isso que as empresas criam um sistema de segurança, porque se elas não criarem, a culpa é delas. Quando você invade, né, você está fazendo um ataque bem sucedido, mas não autorizado. Não há autorização para você estar ali. E o principal objetivo é roubar a informação ou alterar, tá certo? Alterar é o mais grave, mas o mais comum é roubar. Bem, vamos ver agora os dispositivos de segurança: disponibilidade, privacidade, confidencialidade, integridade, autenticidade, controle de acesso e não repúdio à informação. Vamos ver cada um deles para a gente discorrer um pouquinho sobre os requisitos de segurança. Disponibilidade, né? Informação certa para a pessoa certa no momento certo. Então você disponibiliza aquela informação certa para a pessoa certa e no momento que ela precisa. Informação disponível no momento certo. E
proteção contra interferência no acesso. Você quer aquela informação, ninguém vai te impedir, porque você tem direito ao acesso àquela informação. Eu entrei no meu banco, botei meus dados, quero ter acesso à minha conta. Pronto, acabou. Ninguém pode me impedir a isso, a não ser que não seja eu. Ok? Sendo eu posso acessar aquela informação. Privacidade, né? Uma vez que você está buscando a informação, ela tem que vir para você. Eu não vou entrar num banco e pegar a informação do meu vizinho. Eu vou entrar no banco e pegar a informação a mim. Se eu pegar a informação do meu vizinho, eu estou eu estou descumprindo a privacidade como instrumento de segurança. Então, as informações médicas ou financeiras, por exemplo, são protegidas por lei. Você não pode ter acesso aos dados bancários de uma pessoa, a não ser que um juiz legalmente autorize o órgão, seja Ministério Público, seja STF, seja o que for, a entrar lá e pegar os dados. É assim que funciona, gente. Confidencialidade. Pessoas não autorizadas não vão ver meus dados. É como no Facebook, né? Você bota um treco lá e bota assim, público, privado, ou você escolhe as pessoas que querem ver aquilo. Pronto. Então, ou todo mundo vai ver se for público, ou só as pessoas que você escolheu vai ver, ou ninguém vai ver, só você. Confidencialidade. Você só deixa as informações circularem para quem você quer que ela circule. Tá? Se você não é autorizado, você não pode ver aquela informação, senão você está invadindo. Outra coisa, ninguém pode modificar a informação sem autorização. Tem que manter íntegra a informação e só quem pode escrever, modificar, apagar, alterar é você. Quem está autorizado. Quem não estiver autorizado não pode fazer nenhuma dessas atitudes. É muito comum, né, a ideia de phishing. Phishing é quando você finge que é uma outra pessoa ou quando você finge que você é um site para roubar informações. Isso acontece muito em banco e ainda pega muita gente, acredite. Alguém manda uma mensagem para você dizendo: você está com problema no seu saldo bancário do Bradesco. Aí você clica lá naquela página e você entra num site igualzinho o Bradesco. Aí você, igualzinho, você bota sua senha, sua conta e senha. Aperta Enter e entra. Não é o Bradesco, né? E em nenhum momento você acha que não está no Bradesco. O cara bota informações lá que ele tirou do Bradesco, que ele foi lá do Bradesco que pegou de você, tá? E para quê? Porque ele queria a sua senha. Por isso que o banco se protege muito. Hoje em dia você não bota só o seu nome e senha, você tem que pegar um negócio de celular, você tem que pegar um QR Code, tem token, tem vários dispositivos que impedem que o phishing de banco seja ativo. Mas acreditem, gente, ainda tem muita gente que cai nisso. Seja no Facebook, existem páginas falsas do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tudo para roubar seus dados e usá-los de maneira indevida. Autenticidade é validar quem você é. Como eu falei, existem na internet cartórios digitais. Servem para quê? Ele te dá uma chave, né, que é uma espécie de algoritmo de criptografia, e esse algoritmo de criptografia só existe para você e para o órgão que gerou ele para você, que é o cartório. Então, quando você envia uma mensagem, essa mensagem vai com esse algoritmo. E essa mensagem ela só pode ser descriptografada no destino se aquele destino for o destino que realmente você quer enviar aquela mensagem. Porque aí o destino se comunica com o cartório, vê que é você mesmo que está enviando e descriptografa a mensagem. Quem usa muito esse artifício por exemplo, os softwares de correio eletrônico, tá? Que usam muito esse artifício. De usarem certificações digitais, ou páginas da internet que têm informações.
Talvez vocês alguma vez tenham entrado numa página que apareceu lá no seu navegador. Não identifiquei o autenticador desta página. Isso acontece muito em páginas do governo, né? Porque o autenticador do governo, o cartório digital do governo, é muito proprietário. Então, alguns browsers não conseguem ler, né? Aí ele vai te dizer, quer continuar assim mesmo? Aí você diz, continue, tudo bem, tá ok? Mas aí é por conta e risco, gente. Você só pode continuar se tiver certeza que está indo para o lugar certo. O controle de acesso tem a ver com detecção e prevenção de acesso. Existem servidores, máquinas específicas que são detetores de intrusão, né? Sistemas de detecção de intrusão. Eles identificam quando alguém tenta acessar e esse alguém não foi devidamente autenticado. Tá? Aí o que acontece? Por exemplo, outro dia eu estava entrando no site do FGTS, né, para verificar um assunto meu lá. Aí quando eu entrei, que era uma conta antiga que eu queria liberar, ele me perguntou, antes de me habilitar o acesso, vem cá, quando é que você saiu da empresa tal? Qual é o número que você tinha na empresa tal relativo à conta do FGTS? Se eu respondo errado a qualquer uma dessas perguntas, o software de detecção de intrusão, que já verificou minha senha e viu que a senha estava correta, ele vai dizer, não é você, impede que eu entre. Dessa maneira, o controle de acesso funciona. É um exemplo de como você pode proteger os seus dados. Bem, você não pode negar a informação se eu tivesse respondido certo. Aí ele tem que me deixar entrar. Tá? Então, o transmissor e o receptador não podem negar o envio da mesma. Você enviou a mensagem, né? Alguém tem que receber. Pode até apagar, mas tem que receber. Então, o usuário não pode ter o acesso negado. Isso representa o que nos sistemas de informação? Logs de acesso. Tá certo? Então, toda vez que você entra num sistema bancário, universitário, ou seja lá o que for, ele gera um log. Esse log é que vai garantir que a informação que você está buscando não lhe pode ser negada. Por quê? Porque esse log vai dizer que é você que está fazendo isso. Então, se alguma coisa alterou, ele vai dizer, foi o fulaninho que alterou. Tá? Porque o log vai te dizer isso. Todo sistema de informação seguro grava logs de acesso para impedir o repúdio da informação. Ok? Bem, como é que você cria um projeto de segurança da informação? A primeira coisa, você cria uma política de segurança corporativa, no caso, obviamente, de sistemas corporativos, e faz uma análise de risco. O que é análise de risco? A gente vai ver mais adiante, mas basicamente é verificar todas as possíveis vulnerabilidades que podem acontecer. Eu falei do exemplo do cara que construiu as Torres Gêmeas, né? Ele fez uma torre em 1974. 27 anos depois, todo o sistema de segurança que ele imaginou para aquela torre, em termos de dados, foi ativado. Né? Então, o cara imaginou, um avião vai bater na Torre Gêmea. Né? Ele não podia imaginar que um dia isso aconteceu, mas ele fez essa análise de risco. Análise de risco, gente, é você ver tudo que pode dar errado. Tudo que você imaginar. Por exemplo, você vai marcar um encontro com a pessoa que você ama, né? Que você está namorando. Aí você tem que ver tudo que vai dar errado. Não apareceu o Uber, não consegui pegar táxi, o ônibus não passou, o horário de cinema estava errado, eu cheguei atrasado por força maior, e esqueci o dinheiro, esqueci minha carteira de estudante, e ela tinha dito para mim que não gostava daquele filme, eu esqueci, e você começa a imaginar tudo que pode dar errado. Eu comprei pipoca, ela tem alergia à manteiga da pipoca, eu comprei um lugar péssimo, eu sentei perto de alguém que está falando alto. Gente, é exatamente isso. Se você conseguir prever tudo, que é impossível, tá? A gente nunca consegue prever tudo, mas o máximo possível, você consegue se prevenir dos problemas e reduzir o risco de ter uma noite com seu amor mal feita. Né? É um exemplo de análise de risco.
E outra coisa é o processo de conscientização do pessoal da informática, o que exige uma política de segurança corporativa transparente e totalmente divulgada. É comum em grandes empresas, quando o cara entra na grande empresa, ele recebe um manual de tudo que ele pode e não pode fazer em termos de computador dentro da empresa. Eu trabalhei na Telerge, na Xerox, na Nasajão Sistemas, em várias empresas. Todas elas eu recebi um manual e guardo até hoje comigo esses manuais para me lembrar de que é importante ter numa empresa esse tipo de informação para o funcionário. Ele dizia, olha, não pode usar um e-mail corporativo para isso, para aquilo, para coisas particulares, não pode acessar a internet para... Na época não tinha Facebook nem Orkut, mas tinha, por exemplo, o bate-papo do BOL, então não podia usar, etc, etc, etc. Né? Senão você poderia ser punido dentro da empresa. Né? E você assinava o contrato, estava no contrato, tá? E podia dar até justa causa. Tá? Então, isso é uma conscientização. Essa conscientização também serve para reduzir a engenharia social ou prevenir. Uma vez que você, por exemplo, no caso aquele do estagiário que roubou os dados, né? Fingiu que era estagiário. Como é que seria hoje? O cara chega, sou estagiário de fulaninho, tá bom. Qual é o token, né, de acesso para esse sistema dado para esse estagiário do fulaninho de tal, que é o fulaninho de tal? Ah, não tem um token, então você não vai ter acesso. Puf, acabou. Não tem engenharia social que vai resolver isso. Entendeu? Se o cara não tem um token, se ele não roubou o token, ele não vai poder acessar o dado internamente, mesmo aplicando engenharia social. Mesmo lá indo, batendo um papo com o secretário, com a secretária, ele não vai conseguir a informação porque o token não está na mão dele. Bem entendido? E, obviamente, proteção contra softwares maliciosos, que a gente vai ver mais adiante. Num sistema corporativo, o que você vai colocar para proteger seus dados? Primeiro, firewall. Firewall pode ser duas coisas, um software ou um sistema inteiro. Né? Em geral, o firewall funciona como um roteador poderoso, tá? Um grande roteador, que não só estabelece rotas, como ele filtra os pacotes que vão correr pela rede. Ele diz quem pode e não pode entrar. É no firewall que você fecha as portas. Você pode fechar a porta para entrada e saída, ou seja, naquela porta não pode nem entrar dados, nem sair dados, ou fechar só para entrada, ou fechar só para saída. Tá bom? Outra coisa, sistemas de criptografia. Sistemas de criptografia são sistemas que vão proteger os seus dados de invasões. Como eu disse para vocês, as criptografias são em geral algoritmos. O que as empresas fazem? Elas contratam outras empresas para gerarem softwares criptográficos só para ela. Então a Xerox do Brasil tinha um software de criptografia só para ela, no mundo todo. Funcionava no mundo todo. Se eu quisesse conversar com alguém corporativamente que estivesse na Xerox da Índia, eu conversava mediante o sistema de criptografia que pertencia à Xerox e foi feito por uma empresa de segurança. Curiosamente, essa empresa era uma empresa brasileira. As melhores empresas de segurança de informática no mundo são as empresas nacionais, acredite se quiser. Tá? E por quê? Porque no Brasil todo mundo quer invadir dado. Então foi se aperfeiçoando. Os melhores sistemas de banco, de proteção bancária, os melhores sistemas de proteção de dados de grandes empresas, são todos eles, 95% deles feito no Brasil. Tá certo? Existem sistemas para ficar o tempo todo indo lá no firewall, testando o algoritmo de criptografia para ver se há alguma vulnerabilidade. Além de ferramentas de autenticação, os cartórios digitais que vão certificar digitalmente a informação para garantir que não haja phishing, que não haja homem in the middle, tá ok? Man in the middle, nada disso. E auditoria. Auditoria é o log, gente. Se não tem o log, você não consegue descobrir quem fez o que, aonde e por quê. Então, todo sistema corporativo tem log. Então, tudo que você está fazendo da empresa, gente, está sendo vigiado. É pior que o Big Brother, mas não tem jeito. A lei garante esse acesso, corporativamente falando. O que a lei não permite é que a vida íntima de um funcionário seja investigada mesmo dentro da empresa, o que significa que não pode haver câmeras dentro do banheiro, não pode haver câmeras direcionadas
diretamente para o funcionário, tem que estar filmando o ambiente, tá certo? Não pode haver constrangimentos com esses procedimentos de auditoria. E os aspectos jurídicos que têm a ver com isso. Um aspecto legal super importante de segurança da informação, e eu acho bom vocês darem uma olhadinha, é a Lei 13.709 de 2018, lei federal, chamada de Lei Geral de Proteção de Dados de Processamento, que traz proteção a dados de pessoa, sexo, endereço, etnia, religião, etc. Determina a necessidade de consentimento para a utilização dos dados. É por isso que o Facebook, há pouco tempo, lançou uma página obrigando você praticamente a consentir com o uso dos seus dados, mas, sinceramente, vai no STF e aquilo que o Facebook fez não vai ter validade. Não é assim. Entendeu? Ele fez de um jeito assim, se você não disser sim, você não entra mais no Facebook. Não é assim. Mas um dia alguém vai reclamar disso aí e isso vai mudar. Mas por enquanto foi assim. E criou uma agência, né, uma agência nacional de proteção de dados, que constantemente vai verificar essa parte de proteção de dados e o cumprimento da lei. É muito interessante vocês darem uma olhada nessa lei. Ela fala, por exemplo, de dados da internet, da utilização de dados da internet. Por exemplo, se alguém roubar uma foto sua e colocar, pode ser no Facebook da Tchecoslováquia, não interessa, o Facebook vai ter que pagar para você, entendeu? Porque não pode, e vai ter que dizer quem foi que fez isso, tá? Para ser julgado criminalmente no país de origem. Aí é que está o problema. O Brasil tem leis, né, como essa lei aí, que protege os dados e pune os que invadem sistemas. Mas tem países como Azerbaijão, Geórgia, aqueles países que foram criados depois do fim da União Soviética, que não tem nem nenhuma, o que vale lá é a lei de vale tudo. Entendeu? É aí que estão os servidores de pedofilia, de coisas perversas, de sexo, tá tudo lá, porque ali nesses países não tem lei. Né, eles não se submetem à lei internacional, tá? Aí vale tudo. É aí que esses bandidos salafrários, que um dia eu espero, né, ardam no inferno, que roubam dados de criança e tal, que eles se escondem, né? Mas eles não se escondem com perfeição não, gente. Vou logo avisando, todo dado na internet é rastreável. Eu consigo saber a origem e todos os destinos. Então, o safado lá da Tchecoslováquia, ele não pode não me entender em português, mas fique sabendo que um dia o FBI, a Interpol, vai chegar até você e você vai ser preso. Pode ter certeza disso. Ok? Então, vamos continuar aqui. Análise de risco. Como eu falei, o que é análise de risco? Identificar e avaliar tudo de errado que pode dar no seu sistema. É imaginar tudo que tem errado mesmo, gente. Atraso de funcionário, pandemia. Você vê, né? A gente não é um povo preventivo, né? Quase ninguém é, né? Mas imagina o cara que fez a Torre Gêmea, ele deve ter imaginado o sistema de pandemia, né? Na época de 74 tinha um filme chamado de Omega Man, que contava a história de uma pandemia que dizimava a maioria da população da Terra, parecido com o mundo atual, né? E o cara que fez esse filme fez em 74 também, né, 36 anos atrás, 36 não, né? 46 anos atrás. Então, gente, presta atenção, né? Quando vocês forem fazer a análise de risco, prevenham tudo: invasão extraterrestre, explosão solar, principalmente sistema de comunicação, gente. Explosão solares prejudicam o sistema de comunicação. O 5G ainda está sendo montado. As pessoas não sabem ainda tudo que pode acontecer com ele. Estão loucas para botar nas nossas orelhas o 5G, mas não sabem ainda todos os erros que podem acontecer com ele. Porque o pessoal está com pressa. Um caso que aconteceu, os i7, os i5 até terceira geração, eles foram criados para serem rápidos. E ao serem criados para fazerem rápidos, o cara que fez análise de risco esqueceu um determinado circuito, né, de desligar aquele circuito. Aquele circuito que existem nos i7, nos i5, nos i3 mais antigos,
ele permite a invasão do seu computador. Se um hacker externo, sapiente que a sua máquina é e tem esses i7, i5 e i3 antigos, ele pode invadir sua máquina por causa dessa falha de circuito que foi feita pela Intel, com o objetivo de aumentar a velocidade dos processadores. A análise de risco não foi feita. E a Intel teve que refazer várias máquinas por causa disso. Óbvio que aquelas que vendeu ele não refez porcaria nenhuma. Mas lá nos Estados Unidos ela levou uma multa muito grande. Então, análise de risco, gente. Eu sempre falo disso. Quem são os inimigos de uma rede de computadores? Os hackers, né? Os famosos hackers, né? Hacker é todo aquele cara que vive a vida para tentar invadir sistemas, né? Seja só para se mostrar por uma questão de ego, seja criminalmente, tá bom? Existem muitos hackers que na verdade são profissionais do hackeamento, servem a empresas, ou seja, eles não roubam dados, nem craqueiam, nem fazem nada, eles simplesmente são contratados para tentar invadir sistemas e ganham muito bem por isso, porque eles ganham para impedir que alguém tire a confiança daquela empresa. Então são profissionais muito bem pagos. Os crackers já não são mais tão bem pagos assim. Os crackers, eles são mais, digamos assim, não digo liberais, né? Eles são mais folgados. Eles não estão preocupados em invadir e roubar informações. Eles estão preocupados em alterar dados, principalmente alterar sistemas de jogos para permitir que as pessoas joguem sem senha e sem pagamento. Os crackers são especialistas em pirataria, tá certo? E o objetivo deles é a alteração de dados. Craquear, entrar e alterar, tá certo? Então eles roubam dados, entram, pegam, por exemplo, um Office 2016, ficam testando lá para ver como é que podem fazer para entrar, aí criam uma DLL para craquear o sistema, só que, em geral, um cracker é mais psicopata que um hacker, porque ele coloca nessa DLL um meio de invadir a sua máquina, tá certo? Então, os hackers são folgados, mas são malucos. Os crackers são folgados e malucos. Os hackers são malucos também, mas muitas vezes eles são espiões, profissionais bem informados, com intenção clara. Não são psicopatas, não sociopatas. São pessoas treinadas para invadir, para serem espiões, para poderem roubar informações, tá certo? O objetivo deles não é destruir. O objetivo da maioria dos hackers é roubar informações. Os haters e os trolls e os anônimos, eles são um tipo de inimigo que agora apareceu. Os haters e os trolls e os anônimos são o mesmo tipo de personagem. Alguém que se disfarça de outra pessoa para, se for um hater, fazer bullying, escrever aquelas bobagens, fazer coisas de ódio, né, de racismo, as bobeiragens todas. Os trolls, na verdade, fazem a mesma coisa, eles só são mais idiotas que os haters, tá? Eles só são bobões, caras que querem só fazer bagunça. Os haters não, os haters são maus. Os haters, eles querem causar confusão. Os haters odeiam mesmo e se disfarçam através do quê? Através de contas anônimas ou através de contas falsas, tá? Existe lei contra eles também, tá? As leis são mais severas para os haters, para os trolls e para os anônimos do que para os hackers, gente. Os hackers nos Estados Unidos, eles às vezes são presos, aí investigam se o cara é maluco ou não, e às vezes o próprio FBI contrata o cara quando vê que o cara é bom, entendeu? E não é maluco. Agora, os haters não. Os haters, quando são pegos pelo FBI, vão direto pra cadeia, não querem nem saber quem é, não sei o que. Botou coisa lá de racismo, de ódio, de bullying, fez alguém se suicidar, vai pra cadeia, gente. Isso é um aviso que eu faço pra vocês. Vocês até podem brincar de ser hackers, mas não sejam nada além disso. Hackers profissionais voltados para o bem, para testar sistemas e sua vulnerabilidade, para impedir que pessoas perversas entrem e roubem dados, destruam dados ou usem informação para fazer maldade com os outros. Nunca sejam haters, gente. Isso é um aviso que eu dou para vocês. Nunca sejam haters, ou trolls, ou mesmo anônimos. Não façam isso. Como eu falei, toda informação na internet é rastreável. Ninguém consegue se esconder para sempre. Pode ter milhares de formas de tentar se esconder,
mas a informação verdadeira sempre está lá. Ela precisa estar lá. É a base de toda a informação falsa. Então, um hacker do bem, por exemplo, que as polícias usam, a Interpol usa, o FBI usa, a BIM nossa também usa, apesar de pouco, eles são especialistas em descobrir essa base onde as informações falsas ficam guardadas, né? Aí as camadas falsas ficam ali, as pessoas só veem as camadas falsas, mas um hacker do bem, um hacker policial, vai lá e descobre a informação. É por isso que há poucos dias foram presos 39 pessoas que faziam agressões a mulheres, foram descobertas pela internet. Foi preso, acho que umas 200 pessoas em rede de pedofilia, inclusive um pedófilo lá em São Gonçalo, tá certo? Por que que descobrem isso? Porque não dá para se esconder. Você pode esconder o endereço MAC, você pode esconder o IP, você pode esconder, pode fazer isso da casa do seu vizinho. Não adianta, um hacker especialista vai chegar a você. Você não vai fugir. Então, gente, não façam bobagem, não sejam haters, não façam bullying, não coloquem nudes de amigos na internet, não façam isso, porque eu conheço hackers do bem que vão até você, conheço policiais federais que são treinados nisso, e se eu denunciar vocês a eles, eles vão até você, ok? Então, gente, sejam do bem e não do mal. Que tipos de software maliciosos a gente está lidando? Vírus, isso a gente sempre já ouviu falar, né? Eu mesmo, quando comecei a programar em C, eu criei pequenos vírus do computador, inocentes vírus, que alteravam as coisas de vídeo. Era no tempo do DOS. Era muito mais fácil fazer vírus naquela época, porque o hardware era descoberto. Aí hoje em dia você tem o RAW no Windows, o núcleo, né? O kernel do Linux, que são protetores, né? Os vírus são aqueles programas que invadem, às vezes só para fazer palhaçada e às vezes para roubar. Então vocês têm, por exemplo, os malwares. O que são malwares? Softwares que fazem mal. Tá certo? O que eles fazem? Fazem um bando de coisas. Por exemplo, desde coisas que parecem inocentes, tais como um malware se instala no seu browser, aí toda vez que você vai para qualquer página, antes de ir para aquela página, ele assume aquela página. O Bing fazia muito isso. Toda vez que você botava lá, globo.globo.com, aparecia o Bing primeiro. Ele não deixava você ir para a página antes de passar pelo Bing. Isso é um malware, ou seja, porque ele impede você de funcionar perfeitamente. Existem malwares piores, aqueles que vão lá no seu histórico e roubam informação, tá certo? Os hacks são softwares de mentira, são fake news. O melhor tipo de hacks que a gente possa dizer são as fake news, tá? Fake news são hacks. Worms, vermes, são vírus, né? Alguns dividem, né, vírus e worms, mas na verdade tudo é vírus. O worm, na verdade, é um vírus que se multiplica, usa máquinas para multiplicação. Há pouco tempo, um servidor nosso lá da nossa informática foi invadido por um worm que usava a máquina para fazer rastreamento de Bitcoin. Ele não fazia nada de mal para a máquina, mas fazia o processamento da máquina cair estupidamente, porque ocupava a maioria do processamento com um software de processamento de alta prioridade. É um worm, ele estava ali, aí ele investigava na rede da internet como um todo, outra máquina que não estava protegida e jogava o worm para lá também, jogava o worm para lá também. O worm é isso, é um que fica rastreando onde ele pode se instalar. Os cavalos de Troia são os famosos vírus que estão em PDFs, em docs, em qualquer tipo de software, gente, de documento. Então tomem cuidado, quando vocês receberem um PDF, um doc, um PPX de alguém desconhecido, apaga aquela porcaria, gente, tá ok? Porque aquilo é um cavalo de Troia, contém dentro dele um software que vai fazer um spyware, um malware, um worm ou mesmo um hoax, né? O spyware
como o próprio nome está falando, são aqueles softwares que espionam você. Eles servem para quê? Às vezes eles são usados por empresas lícitas, gente, para ver onde é que você vai, para depois ficar botando aqueles anúncios lá, compra aquilo, compra aquilo. Isso vem de spyware. Hoje em dia, como o spyware, né, é um vírus e os antivírus caseiros pegam ele, as empresas usam cookies, mas que nada mais é que um truque para fazer spyware. Tem os adwares. Os adwares são aqueles que lançam anúncios detestáveis, aquelas 500 janelas se abrem no seu computador, tá? Tudo isso é vírus, gente. Tudo isso são softwares que impedem o bom funcionamento da sua máquina ou o bom funcionamento do seu computador, né? Isso pode acontecer tanto em ambientes corporativos como em ambientes caseiros também. Tipos de proteção, gente. Para o mercado de casa, antivírus comercial, né? Tem bons antivírus, eu não vou fazer propaganda aqui, mas existem bons antivírus aí que são baratos. A maioria deles tem licença anual ou trianual, não tem jeito, tá? É o jeito de ganhar dinheiro. Eles vendem para você por R$10 e ficam cobrando R$40 por ano ou R$50 por 3 anos, tá? Esses antivírus comercial permitem no máximo 5 ou 6 computadores serem protegidos, não mais do que isso, tá? E além disso, o mercado domiciliar, os sistemas operacionais fornecem firewalls, por exemplo, o Windows, o Linux, tem seus próprios firewalls, que são sistemas, não tem a potência de um firewall, tipo um firewall da Delphi ou da Cisco, por exemplo, que são poderosos, tá? São para ambientes corporativos, são equipamentos. Tá? Esses firewall que eu estou falando são softwares que existem no sistema operacional e dão um certo nível de proteção. Às vezes o antivírus comercial também fornece firewall ou proteção, principalmente para correios eletrônicos, né? Separação de spam, essas coisas todas. Para mercado corporativo, antivírus de serviço, que é diferente dos antivírus comercial. Os antivírus de serviço, você coloca uma parte dele no servidor e ele espalha, né, cópias dele para o cliente e geralmente são atualizados constantemente e a licença não é anual. A licença é maior, até 5 anos, tá? E é mais cara, né? E ela não tem limite, tá? Ela pode ser para quantos computadores a empresa precisar. E não pode ser usada para casa. Você não pode pegar aquela licença e instalar na sua casa. É uma licença corporativa, tá, ok? Firewall corporativo não é um software, é um equipamento, um roteador ou vários roteadores que servem para filtrar os dados da internet e impedir que hajam invasões. Assim como equipamentos de detecção de intrusos, que também são roteadores pesados, que servem para detectar os pacotes indevidos, e outros equipamentos, como o DMZ, que é aquilo que eu falei para vocês, um conjunto de equipamentos que fica fora do ambiente corporativo para ser a primeira parte de bloqueio. Ou seja, a maioria das vezes que vocês veem que uma empresa corporativa é invadida, ela é invadida, se for externo, na DMZ. Tá certo? Por isso que os dados são rapidamente colocados de volta. Porque aí você identifica, bloqueia vê de onde veio o ataque, bloqueia aquela porta e continua, o DMZ vai recebendo os dados a partir dali, os dados internos. E tem o honeypot. O honeypot é um dispositivo muito interessante. Parece uma DMZ, mas ele é para atrair hackers, né, ou crackers. As pessoas vão lá achando que estão na empresa, é um phishing do bem. O cara vai para lá achando que está na empresa e não está. Ele está num site mentiroso, aí está roubando dados, não está fazendo nada, não está mexendo com dados mentirosos. Enquanto ele está fazendo aquela besteira, a empresa está vendo quem ele é. Isso acontece muito, gente. Aí, uma vez tentaram invadir o site do FBI, assim saiu até no jornal, que fala muita coisa errada, e na verdade era um honeypot. E o FBI deixou, sabe por quê? Porque o panaca que fez isso foi preso. Enquanto ele estava lá fingindo, achando que era o máximo que tinha invadido o FBI estava rastreando o cara, rastreou e pegou o cara com a boca na botija. Foi enganchado. Ele não foi contratado para ser um hacker, porque ele não identificou que era um honeypot, ou seja, era um cara primário, um bobão que estava só fazendo o bem para o seu ego. Agora está na cadeia porque é crime federal invadir sites do governo nos Estados Unidos. E ok, gente, com isso eu dei a primeira parte de proteção de dados,
Espero que a aluna que tenha me dado essa sugestão tenha gostado. Espero que vocês também tenham gostado. E vou continuar aí criando outras aulas para vocês, tá, gente? Desculpa eu não ter criado aulas aí por um tempo, mas além de criar aulas, eu estou orientando outros alunos, orientando tese de mestrado, estou envolvido também na minha faculdade, que é a Faculdade de Direito. Então, eu me distraio com outras coisas. Mas assim que a minha cabeça volta, eu consigo fazer o negócio. Então, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado dessa introdução ao sistema de informação, de segurança de informação, e depois eu vou falar mais de alguns sistemas, inclusive ensinar para vocês a instalar alguns sistemas de segurança corporativos. Ok? Valeu, gente, muito obrigado, e é isso aí.